é o nosso Deus. Graças a Deus, né, mais uma vez juntos, prazer reencontrá-los, né, em paz, em segurança. Já estivemos aqui na terça, vendo alguns, mas hoje um número maior de irmãos, então estamos muito felizes, né, de poder reencontrá-los depois do final de semana que passamos lá em Vitória. Foram momentos muito abençoados, muito ricos, né, tanto para a nossa família, quanto também a convivência com aqueles irmãos ali. E a gente agradece aos irmãos aqui, irmão Renato, né, que ficou na direção dos trabalhos, conselho da igreja, os irmãos também que apoiaram. Deus possa continuar, meus irmãos, nos abençoando. Nós vamos, meus irmãos, tratar hoje a respeito da criação dos anjos. Esta é uma das perguntas que constam no Catecismo Maior de Westminster, que faz parte daquela seção que trata da criação divina. Deus criou todas as coisas porque é por meio da obra da criação que Deus executa também os seus decretos. Nós temos estudado a respeito disso, não é? A respeito de como Deus ele executa, como ele cumpre os seus decretos. E então a pergunta número 15 diz que a obra da criação é esta obra que Deus faz pela palavra do seu poder, tendo criado o mundo, tudo o que nele há para si, no espaço de 6 dias, e isso tudo muito bom. E aí nós vamos ver a pergunta 16. Vou pedir o Caio para replicar para nós, porque a pergunta 16 é exatamente a pergunta como Deus criou os anjos. Nós vamos, enquanto ele projeta ali, eu vou ler para os irmãos aqui como que está a resposta no Catecismo Maior. Como Deus criou os anjos? A resposta diz assim: Deus criou todos os anjos como espíritos imortais, santos, poderosos e excelentes em conhecimento. Então aqui nós já temos um bom resumo, meus irmãos, do que nós veremos nessa noite. Os irmãos perceberam que são 5 qualificações. Existem outras, não é? Eu quero até mostrar aqui para os irmãos algumas outras qualificações a respeito dos anjos. Por exemplo, os anjos, eles são assexuados. Então, não existe anjo homem e anjo mulher, né? Eles não têm categoria de sexo, masculino ou feminino. Isso não está aqui no Catecismo Maior, mas nós depreendemos a partir dos exemplos das Escrituras. Então, há outras características também que apontam para o ser dos anjos. Mas então nós estamos vendo, não é? Eles são espíritos imortais, então são espíritos, portanto, assim como Deus, não podem ser vistos, eles não são materiais. Eles são imortais, não é? Portanto, eles não passam pelo processo de morte como nós passamos. Eles são santos, portanto, eles não precisam ser redimidos por Cristo. Então, esse é um ponto importantíssimo, né? Cristo não morreu pelos anjos, por exemplo. Então, os anjos que foram criados por Deus puros e que permanecem puros, eles continuam santos. Eles não caíram como os anjos e os demônios, né? Chamados demônios, o próprio Satanás. São poderosos, porque não tanto quanto Deus, obviamente, mas mais poderosos do que nós humanos. Então, os anjos recebem de Deus um poder diferenciado, acima do poder humano, não é? Para executar as suas atividades. E eles também são excelentes em conhecimento. Quando o catecismo fala isso, o catecismo está falando sobre inteligência. Então, os anjos são seres criados por Deus com uma inteligência superior. Eles são, de fato, excelentes em conhecimento a respeito de Deus, não é? A respeito da criação, a respeito dos homens, a respeito dos próprios planos de Deus, muito embora, obviamente, eles não conheçam plenamente, porque não são deuses, eles são criados também, são criaturas também, mas pelo fato de residirem com Deus, habitarem com Deus, os anjos têm um conhecimento acima do nosso conhecimento, porque eles foram para isso criados, para que manifestasse essa inteligência superior. E também a resposta mostra o objetivo ou o propósito da criação dos anjos, que é a parte final.
para executarem os seus mandamentos, para cumprirem a vontade de Deus. Em primeiro lugar, esse é o primeiro propósito, cumprir a vontade de Deus. Segundo lugar, para louvarem a Deus, louvarem o seu nome, certo? Então, cumprir a vontade de Deus e glorificar a Deus. Todavia, sujeitos à mudança. E esta observação do catecismo, sujeitos à mudança, tem a ver exatamente com os aspectos que levaram, por exemplo, à queda dos anjos, né, que se transformaram em anjos maus, ou o que nós conhecemos como demônios, né, que são aqueles anjos servos de Satanás. Então, a pergunta número 16 é uma pergunta bastante interessante, porque trata de um tema não tão fácil de ser analisado, mas, ao mesmo tempo, um tema que encontra nas Escrituras respostas bastante convincentes. E eu gostaria, meus irmãos, eu até, depois do estudo, vou disponibilizar para os irmãos 2 textos lá no nosso grupo. Um deles é um texto da teologia sistemática de Wayne Grudem. Wayne Grudem é um teólogo conhecido, embora nós tenhamos algumas vírgulas em relação a algumas partes da sua teologia, mas é um teólogo confiável em muitos aspectos, e eu tenho aqui um trecho da sua sistemática que trata a respeito deste assunto, dos anjos. E é um texto tranquilo de ler, fácil de ler. Os irmãos vão perceber que é como um estudo bíblico mesmo, fácil, com as referências, então os irmãos vão poder se aprofundar um pouco mais. E vou disponibilizar também um sermão que eu tenho, um sermão escrito por mim, que é o sermão que eu produzi na carta aos Hebreus, no capítulo 1. E, por isso mesmo, eu gostaria que os irmãos abrissem, antes de nós verificarmos aqueles textos ali, eu gostaria que os irmãos abrissem Hebreus capítulo 1, porque a primeira comparação que o escritor aos Hebreus faz em relação à excelência de Jesus Cristo, é comparando Jesus Cristo aos anjos. Então, isso já dá para nós uma resposta muito positiva em relação a crer nos anjos, certo? Porque são seres espirituais, nós não vemos seres que podem produzir teologias muito enganosas, porque como são seres não visíveis, né? Então, as pessoas podem falar o que quiserem deles. Por exemplo, a teoria, né, ou a doutrina do anjo da guarda, que é comum em algumas religiões, né? Então, existe mesmo um anjo da guarda pessoal, um anjo que anda ali ao lado da Letícia, né, para protegê-la, um anjo que mora lá com o irmão Andrelino, lá na loja. Será que tem um anjo, um cantinho lá perto das baterias ali, né? Será que tem um anjo da guarda? Então, existem algumas teorias, algumas doutrinas que afirmam isso, que Deus designou anjos, e eles pegam alguns textos interessantes, né, para mostrar, por exemplo, aquele texto muito conhecido nosso do Salmo, que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, esse é um texto clássico para dizer: olha, eu tenho um anjo aqui que está comigo, né? Um outro texto é um texto lá em Atos, quando Pedro bate na porta, e eles não veem ninguém, e falam assim: olha, deve ser o anjo dele. Quer dizer, então havia um anjo de Pedro mesmo ali. O que o texto está falando? Então, são referências que podem trazer algum tipo de confusão, não é, quando nós vamos interpretar as Escrituras. Hoje, meus irmãos, como eu tenho feito, eu não vou assim me aprofundar muito nessas questões, porque, como os irmãos já sabem, nós estamos tratando dos temas paralelamente à escola dominical. Então, na confissão de fé, quando trata a respeito da criação, nós vamos também falar a respeito disso. Então, eu estou usando a escola dominical para temas mais profundos, mais complexos, porque ali na escola dominical é uma maneira de você, como a confissão ela é mais curta, né? Então, você pode elaborar mais, puxar aqui uma notinha, puxar um parêntese, expandir um pouco mais. Eu vou apenas fazer hoje, então, uma introdução a respeito desse tema, e, como eu disse, vou encaminhar para os irmãos esses textos, né, para que os irmãos possam estudar em casa, ler, e, claro, tirarem suas dúvidas também, né, não só
nos próprios textos, nos textos bíblicos, mas comigo, se for o caso. Não precisa carregar a dúvida, né? Se os irmãos na leitura tiverem alguma dúvida quanto a algum texto, perguntem, é muito bom, para que a gente também possa crescer juntos e eu também possa crescer. Se eu não souber a resposta, obviamente eu vou pesquisar, né, para que eu possa oferecer aos irmãos uma resposta mais consistente. Mas veja então o que diz aí, meus irmãos, Hebreus capítulo 1. Eu tenho pregado em Hebreus, e os irmãos já devem saber, devem se lembrar, que eu sempre tenho dito o seguinte, que a carta aos Hebreus é um paralelo, são duas colunas. De um lado, o judaísmo, que é o Antigo Testamento. De outro, o cristianismo, que é o Novo Testamento. O que o escritor aos Hebreus faz é comparar as duas religiões, a religião judaica e a religião cristã. E a conclusão o cristianismo é maior do que o judaísmo. Por que o cristianismo é maior do que o judaísmo? Porque Cristo é maior do que todas as figuras da religião judaica, certo? Cristo é maior que os anjos, Cristo é maior que Moisés, Cristo é maior que os sacerdotes, o sangue que Cristo ofereceu é maior do que o sangue dos animais, o lugar onde Cristo ofereceu é maior porque foi o próprio céu, né? A entrada no céu, o santuário do céu, é maior do que o santuário oferecido pelos homens no Antigo Testamento. A duração do sacrifício é infinitamente maior, porque o sacrifício de Cristo ele é definitivo e é eterno, o do sacerdote precisava ser repetido. Então é isso que o escritor aos Hebreus faz. Se os irmãos lerem de ponta a ponta o livro inteiro, assim, numa sentada, os irmãos vão perceber isso, que o que ele faz olha, antes era assim, agora é assado. Antigamente era dessa forma, hoje é assim, certo? Porque ele vai comparando, antes o judeu fazia assim, mas tudo aquilo era sombra, agora Cristo veio e fez dessa maneira, e a maneira que Cristo fez é superior, e ele vai sempre fazendo isso, para concluir que Jesus é maior do que o judaísmo. Então, nesse capítulo 1, ele toma aqui, dos versículos 1 a 4, né, para fazer esse que a gente chamaria aqui de preâmbulo, que é essa introdução, essa chamada da sua carta, né, em que ele diz que antigamente Deus falava muitas vezes, falava de muitas maneiras, né, ou seja, Deus tinha várias formas de se comunicar, de se revelar, falava pelos profetas, então Deus falava por várias pessoas. Mas, nesses últimos dias, ele está se referindo ao Novo Testamento, ou seja, quando Cristo veio, quando Cristo nasceu, Deus agora não nos fala mais pelos profetas, não revela mais por outras pessoas. Ele se revela pelo Filho. Ou seja, Jesus Cristo é a revelação completa, perfeita de Deus. Cristo, a quem Deus tornou herdeiro de tudo, de todas as coisas, Cristo que fez o universo, Cristo, versículo 3, que é o resplendor da glória do Pai, ele é a expressão exata do Pai, e ele sustenta todas as coisas pela palavra. E o que ele fez? Ele veio, nos purificou dos pecados, depois ele subiu e se assentou à direita de Deus, que é a direita da majestade, nas alturas, e aí vem o versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou nome, mais excelente nome do que eles. Aqui o escritor está falando então da humanidade de Jesus. É óbvio que Jesus já era Deus eterno, grandioso, sempre, né? Mas aqui ele está se referindo à sua encarnação, ou seja, o fato de Deus tornar-se homem, se isso teria diminuído Cristo. E o que o escritor quer dizer é que, enquanto Cristo foi homem, como nós, no aspecto da sua natureza humana, ele era sim menor que os anjos, certo? Ele era menor que o anjo, porque ele era homem como nós. Mas uma vez que ele venceu a morte e assentou-se à direita na majestade, nas alturas, ele agora, o que acontece? Versículo 4, se torna tão superior aos anjos, quanto herdou um nome mais excelente do que eles. Então a ideia do escritor é a seguinte: Cristo, enquanto homem, ele era menor do que os anjos, certo? Menor do que os anjos. Nós vamos ver um outro texto nos Salmos que nos diz isso aqui.
menor do que os anjos. Mas uma vez que ele foi agora glorificado, assentado à direita de Deus, ele herda um nome superior aos anjos. Então isso serve para mostrar que há de fato uma gradação entre os seres humanos, os anjos e Deus. Então, nós somos menores do que os anjos. Os anjos estão entre nós e Deus, correto? Então, os anjos são, de fato, como afirma o catecismo, são santos, são poderosos, são imortais. Então, por essas características, eles são maiores do que nós, eles são superiores. De fato, os anjos são superiores. Então, esse texto de Hebreus serve para nos mostrar algumas questões, meus irmãos. E aqui no meu sermão, que eu vou encaminhar para os irmãos, eu coloco aqui alguns aspectos. Primeiro, eu chamo a atenção para o fato de que, e eu tomo isso, né, obviamente, de alguns teólogos, como o próprio Joel Bick, que eu tenho citado para esses estudos, eu digo aqui o seguinte: nós sabemos que não existem explicações materiais ou filosóficas para a existência dos anjos. Não há. Inclusive, os teólogos liberais, como, por exemplo, Rudolf Bultmann, que é um famoso teólogo liberal, ele chega a dizer o seguinte, porque o Bultmann ele vive nessa geração moderna, né, chamada modernidade. E o que é a modernidade? A modernidade é quando a filosofia, a própria teologia, começa a desconsiderar coisas relativas aos milagres, ou, no caso da filosofia, a própria existência de Deus. Então, é um período muito difícil para a teologia. E aí surgem esses chamados teólogos liberais. E os teólogos liberais, uma das coisas que eles tentam fazer, é desconstruir a Bíblia. Então, o Bultmann, por exemplo, ele chega a dizer que para você ler a Bíblia de verdade, para você aprender a Bíblia, você tem que tirar os milagres. Milagres, para Rudolf Bultmann, era apenas uma forma que os evangelistas tinham digamos assim, de convencer as pessoas a respeito de quem era Jesus. Mas aquilo não aconteceu de verdade. É como se você contasse uma história, uma ilustração. Né? Vamos supor que o irmão Edson queira me ensinar alguma coisa, me dar um princípio, uma lição de moral. E aí ele me conta uma história. Pastor, tal, tinha um homem assim, tal, e aconteceu com ele. Só que isso não é uma verdade. Ele contou aquilo com uma intenção só didática, né, de me ensinar ali alguma coisa. Os liberais pensavam dessa forma. E aí o Rudolf Bultmann, ele chega a dizer, há uma citação dele aqui feita pelo pastor Joel Bick. Olha só o que diz o Bultmann. Bultmann fala assim, nós não podemos usar luzes elétricas e rádios, e em casos de doença, usarmos meios medicinais e clínicos modernos, e ao mesmo tempo acreditar que há um mundo espiritual e milagroso no Novo Testamento. Olha para vocês verem. Teólogo. Aqui é um teólogo moderno, né? Moderno, contemporâneo, Rudolf Bultmann. Ou seja, gente, nós estamos no mundo da ciência, né? Os cientistas estão descobrindo as coisas, nós não vamos ficar pensando que existe isso mesmo, né? Que anjo existe. Isso é coisa que inventaram, né? Como alguns dizem, por exemplo, a respeito da criação. Não, gente, a ciência está aí para mostrar para a gente que esse negócio de Deus criar em 6 dias, isso não existe. A ciência está aí para dizer para nós que um homem engolido por um peixe, isso é conto de fada, né? Então, quer dizer, é uma desconstrução mesmo. E aí eu digo aqui no meu texto o seguinte, eu cito alguns outros, né? Não vou mencionar aqui para os irmãos, para a gente ganhar tempo, mas eu digo aqui o seguinte, a crença em anjos pertence a uma esfera estritamente religiosa e revelacional. Ou seja, o que é isso? Depende da revelação, depende da palavra. Ou você crê no que está escrito na Bíblia, ou não adianta você especular. Não tem como você pegar, por exemplo, um sistema de
infravermelho, né? Para você tentar achar anjo pendurado, né? Como fazem os policiais, né? Com luminol, né? Para tentar encontrar vestígios, apagar as luzes, vão acender aqui. Não tem como, o anjo não vai aparecer assim, né? Você não vai vê-lo, são seres espirituais. Então a ciência não tem como discutir essas questões, porque trata da revelação. Então, eu cito, inclusive, alguns filósofos aqui, por exemplo, eu vou falar os nomes, os irmãos não precisam... só para os irmãos, aqui eu estou mais preocupado com a quantidade de pessoas, para vocês verem que não é uma discussão, assim, tão simples, né? Eu vou citar 4 filósofos aqui, tem Leibniz, Wolff, Schleiermacher e Kant. Eles, esses 4, chegaram a admitir uma vida transcendente, fora do mundo material, ou até mesmo uma espécie de ambiente espiritual, para compensar a quantidade de mundo material existente. Olha que interessante. Especialmente Leibniz, aqui no caso, e Schleiermacher. Schleiermacher era um teólogo também. Ele entendia o seguinte, que para equilibrar as forças materiais, né, as coisas criadas, deveria haver uma coisa não criada, porque senão não funcionaria bem. Quer dizer, em outras palavras, a gente não vive só de matéria, de coisa palpável, de objeto físico. Você vive também de coisas que não são medidas. Por exemplo, dor. Dor. Tem pessoas que furam o dedo, sabe aquele exame que a gente faz para diabetes, glicose? Aquilo ali eu só falta morrer com aquela picada ali. Dói demais. Mas para outros, está acostumado, a pinga ali, não dói nada. Como é que você vai medir essa questão da sensação? Mulheres, né, que passam, por exemplo, por parto. A minha esposa, por exemplo, ela teve 3 partos normais. E também já teve crises renais agudas. E ela me diz que a crise renal é pior do que o parto. Olha para você ver. Então, sensação de dor. Eu não tenho nem ideia do que seja isso, né? Nem uma coisa nem outra. Um a menos do que o outro, obviamente, né? Mas não tem ideia. Então, quer dizer, qual é a sensação de dor? Enxaqueca? Dor de cabeça. São coisas que, por mais que você vá a um centro tomógrafo ali, uma ressonância, uma coisa, talvez ilumine alguma parte do cérebro, talvez os neurônios se agitem mais, mas não dá para você medir essas coisas com uma precisão exata, né? Saudade, também não dá para você medir. Uma pessoa, por exemplo, saudade de alguém que faleceu, da sua família. Então, você tem ali, diante do caixão, ali, por exemplo, 2 pessoas, uma está chorando, a outra quietinha. Como é que você vai dizer, não, a que está chorando está sofrendo mais do que a que está quietinha? Não dá para dizer. Você pode até inferir, supor por outras razões, mas não dá para afirmar com certeza. Às vezes a pessoa está expressando algo que a outra está sentindo muito mais, mas que expressa menos. Então são coisas que a ciência não vai dizer para nós, né? Isso faz parte desse chamado mundo transcendente, desse mundo que nós o mundo chamado espiritual, o mundo imaterial, né? São coisas que a gente não pode medir. Tem um filósofo da linguagem chamado Wittgenstein, que ele fala assim, que existem coisas que a linguagem não consegue dizer. E quando eu leio isso nele, eu lembro de Pedro, né? Porque Pedro fala assim, alegria indizível e cheia de glória, né? Pedro fala, é uma alegria tão grande que você não consegue exprimir numa palavra, ela não se pode dizer a respeito dela com tanta precisão, porque ela toma conta de tal maneira que transborda, né? Você não tem como medir estas coisas. Então, isso é o que nós chamamos de mundo transcendente. Bom, os anjos pertencem a esse mundo transcendente, né? E aí eu digo aqui o seguinte, para se crer em anjos, é necessário crer numa revelação espiritual que transcende toda e qualquer dimensão material. Foi o que eu acabei de dizer. Para acreditar em anjo, você precisa acreditar que existe algo além da matéria. Então, por exemplo, os materialistas jamais acreditariam nisso. Os marxistas, por exemplo, jamais acreditariam nisso. Porque o marxismo ele é materialista.
O marxismo ele só acredita naquilo que é palpável, né? Não há como conciliar as coisas. Por isso que, inclusive, a decisão do Supremo Concílio, do ano passado, do ano retrasado, 22, reafirmou a incompatibilidade entre as filosofias marxistas e a fé cristã. Por quê? Porque as filosofias marxistas, elas têm como fundamento o materialismo. E o que é o materialismo? É não crer em coisas que são espirituais, ou seja, estão fora desse mundo. Bom, se eu não creio em coisas que estão fora desse mundo, eu não posso crer em Deus, eu não posso crer na vida eterna, eu não posso crer em anjos, porque todas estas coisas não são materiais, correto? Então, os irmãos vejam como que isso implica, né, na nossa vida mesmo, na nossa relação com o mundo. Para crer em anjos, eu preciso crer na existência de um mundo fora da matéria, de um mundo que está fora desse mundo físico. E aí eu digo assim, ao admitirmos a existência de Deus, milagres, salvação, encarnação de Cristo, ressurreição, nós devemos admitir que existe espaço, sim, para a existência de seres espirituais que não podemos ver com os nossos sentidos, mas nós podemos experimentar por meio deles. Como assim, pastor? Como experimentar anjos, né? Como perceber, sentir a presença de anjos? Aí é onde nós vamos, então, entrar com a maneira como Deus revela a existência desses anjos e como que eles agiam, né? E continuam agindo, na nossa compreensão, no mundo criado. Então, eu continuo aqui dizendo o seguinte: para nós cristãos, os argumentos da Escritura sobre a existência de anjos é fundamental. Em outras religiões, como no Espiritismo, por exemplo, os seres celestiais ocupam um lugar de quase competição com Deus, dividindo espaço de autoridade e poder. Porque os irmãos sabem que nessas religiões chamadas espiritualistas, de fato, o ser espiritual, ele é tão poderoso quanto o próprio ser mais poderoso, que eles considerariam que é o próprio Deus, né? Por isso a ideia, por exemplo, do anjo da guarda, né? Por isso a ideia de seres para quem você ora, intercede por você, são os mediadores, né? São os espíritos mediadores. Então, as religiões geralmente de cunho espiritualistas, elas apelam muito para a existência desses seres, né? Que talvez elas não chamam de anjos propriamente, mas funcionariam como anjos. Os próprios santos católicos, eles acabam tendo esta mesma dimensão angelical, né? Que é um lugar de mediação, um lugar de intercessão. Então, é uma maneira de você... O santo católico, meus irmãos, é uma coisa interessante, porque nós temos mais facilidade de nos aproximarmos de quem é igual a nós do que de quem é diferente de nós. Então, o santo católico, ele funciona como uma espécie de um amigo, ou seja, ele é mais próximo de mim do que o próprio Deus, porque Deus, grandioso como Ele está muito distante, então eu preciso ter um relacionamento mais humano. Então, é mais fácil eu rezar Papadim Cisso, porque é uma pessoa que eu conheço, uma pessoa, né, caridosa, etc., do que falar com o próprio Deus. Então, é uma espécie de mediação. Assim como os anjos também. Os anjos, sendo eles nesta escala menor do que Deus e maior do que nós, é como se fosse aquela escada, né? É aquele secretário. Não, eu vou falar primeiro com o secretário, para depois eu acessar o chefe, né? Então, as pessoas têm essa ideia, que funciona como se fosse mesmo uma ideia de intercessão. Mas aí eu digo assim, que no cristianismo bíblico, não é assim, né? Deus permanece Deus em toda a sua autoridade e poder, e tem os seus seres celestiais como assistentes. Essa é a palavra mesmo, assistentes, assistem
Assistente é aquele que assiste. Assistir, o verbo assistir, ele tem 4 sentidos. O que a gente mais conhece é de assistir, de ver, né? Assistir ao filme. Mas assistir, nesse sentido aqui, é de prestar assistência, certo? É de ser um servo. Então, quando você fala assim, fulano assistiu o paciente. Então, não é que ele ficou lá parado olhando o paciente, assistindo, né? Ele assistiu de prestar socorro, de dar assistência. Então, o anjo, ele assiste no sentido de que ele faz aquilo que Deus quer. Ele é um servo mesmo, é um ministro, que é uma outra palavra que aparece na Bíblia. Os anjos são ministros, porque eles ministram a vontade de Deus. Então, eles são assistentes do governo divino, trabalham e servem a Deus, e por isso, né, as Escrituras dizem que eles são servos do Deus vivo. O próprio Senhor Jesus Cristo, aliás, admitiu repetidamente a crença em anjos. Nós temos, por exemplo, a parábola do semeador. Os irmãos podem abrir, se quiserem, por favor, para que possam gravar, né, esse texto. Embora depois eu vou encaminhar o texto, como eu falei, mas os irmãos podem consultar. Mateus 13, 39, é a parábola do semeador. Os irmãos conhecem bastante, né, esta parábola. E esta é a interpretação que Jesus dá. No versículo 36, os discípulos falam assim: Senhor, explica para a gente a parábola do joio do campo. E aí Jesus explica, né, a parábola do joio, a boa semente é o filho. E aí no versículo 39, vamos ler juntos o 39? O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Olha só. Então aqui, anjos, os irmãos vão ver daqui a pouco, é a tradução também de mensageiros. São aqueles que levam a mensagem de Deus, né? Mas o fato de Jesus usar a palavra anjo já significa que Jesus ele crê na existência desses seres espirituais, que são seres espirituais conforme descritos na pergunta 16. Porque vocês podem pensar, mas pastor, aqui talvez ele esteja falando de pregadores, de mensageiros. Sim, mas Jesus jamais usaria uma palavra com um sentido para causar dubiedade, dúvida na cabeça dos seus discípulos, até porque ele está explicando a parábola, e ele não explicaria desexplicando, né? Eu vou usar aqui para ficar... Se ele explicou, ele está descomplicando a coisa, né? Então, ao falar anjos, o que ele quer dizer é que os mensageiros de Deus, assim como nós somos pregadores da palavra, somos mensageiros, e por isso lá no Apocalipse, né, Jesus chama os pastores das igrejas de anjos. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, porque são mensageiros. O fato de Jesus usar estas palavras significa que Jesus crê na existência desses seres espirituais que também são mensageiros da vontade de Deus. Então Jesus não usaria o termo dúbio, um termo com 2 sentidos. Ele nunca fez isso. Muito pelo contrário, a pregação de Jesus foi sempre muito clara, embora ele tenha dito que ensinava por parábolas, exatamente para revelar o efeito da palavra de Deus, que é salvar uns e condenar outros. Mas Jesus nunca foi meio termo, né? As palavras de Jesus sempre foram muito claras. Os discípulos é que tinham dificuldade de entender. Quando, por exemplo, ele anunciou que morreria, que reconstruiria o templo em 3 dias, quer dizer, eles ficavam baratinados, mas Jesus falava claramente, né? E aqui é um exemplo. Bom, no Antigo Testamento, meus irmãos, a palavra que indica anjos é a palavra hebraica malak, que nós podemos traduzir, como eu disse, por mensageiro, ou aquele que é enviado, significando também um ser humano que era enviado para outros seres humanos. Vamos ver um texto que tem esse sentido? Jó 1,14. Jó 1,14.
Aqui é o ser humano enviado por outros seres humanos. Jó 1,14. Isso. Aqui o versículo diz: e veio um mensageiro. Esta palavra e esta expressão mensageiro, como está aí na tradução dos irmãos, é a palavra malak, no hebraico do original, que é a palavra mensageiro mesmo, como está aí, certo? Mas ela, na sua raiz, também é usada para anjos, ou seja, aquele que é um mensageiro enviado por Deus. Então, por exemplo, vamos ver aqui o profeta Ageu 1,13. Sofonias, Ageu 1,13. Fala assim, ó: então Ageu, o enviado do Senhor. A palavra aqui é malak, que é o anjo, que é o mensageiro, o enviado do Senhor. Então, esta expressão, ela também é usada para se referir aos anjos. Palavra mensageiro, palavra enviado. No Novo Testamento, no grego, nós temos a palavra que é mais utilizada, que é a palavra angelos. Escreve angelos, que é a palavra angelos. Essa palavra também aponta para seres humanos enviados por outros como mensageiros. Aí eu vou citar só um texto, que é o texto de Mateus 11:10. Mateus 11:10. Diz assim, ó: este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu angelos, o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então, meus irmãos, com isso, a Bíblia, ela faz referência a mensageiros, a homens, enviando homens, como anjos do Senhor, certo? E é por isso que, às vezes, pode-se criar esta confusão de que, na verdade, esses anjos espirituais não existem, mas o que existe mesmo são homens que foram mensageiros de Deus. Então, quando os textos falam, a respeito do anjo que foi até Abraão, por exemplo, do anjo que foi até Ana, ali seria ou o próprio Cristo, que é o anjo do Senhor, ou um homem, não é? Mas a ideia que nós cremos não é esta. A ideia que nós cremos é que Deus, de fato, enviava os seus anjos, os seus seres espirituais, para cumprir esta tarefa de mensageiro, de dar a sua palavra. Aqui, deixe-me abrir agora o outro texto. Olha só como que o teólogo Wayne Grudem, ele fala a respeito disso. Ele fala assim, os anjos não existem desde sempre. Eles são parte do universo que Deus criou. Em uma passagem que se refere aos anjos como o exército dos céus, Esdras diz o seguinte: só tu és Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra, tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Aqui conforme Neemias 9:6 e também o Salmo 148, versículos 2 e 5. E aí ele cita Paulo. Paulo nos diz que Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis por meio de Cristo e para Ele. E a seguir Paulo diz especificamente do mundo angélico com a seguinte frase: sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Aqui a referência a Colossenses 1,16. Então a ideia aqui de tronos e soberanias, poderes e autoridades, o Wayne Grudem atribui exatamente a estes seres celestiais, criados por Deus, que inclusive têm hierarquia, eles têm hierarquia, por isso um exército. Então
anjos específicos para cada função designada por Deus. Há aqueles anjos que estão mais próximos do trono de Deus, que fazem a guarda real, e há aqueles anjos que saem para cumprir os desígnios de Deus, inclusive no mundo, né? Conforme nós veremos aqui. Diz o Gruden ainda: os anjos exercem juízo moral, como podemos perceber pelo fato de que alguns deles pecaram e caíram de seu estado original. Esse texto é importante lermos. 2 Pedro 2:4, em que Pedro fala a respeito de Satanás, ou dos anjos caídos. Judas também, no versículo 6, né, fala sobre isso. Os dois textos que falam sobre isso, 2 Pedro e Judas. Olha, 2 Pedro 2:4. Vamos ler juntos esse? Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Aí ele continua falando, né, que Deus também não poupará aqueles que forem infiéis. Mas aqui a referência, então, é ao fato de que Deus não poupou estes anjos quando eles pecaram. Pelo contrário, Deus designou o inferno para eles. Então, aqui, claramente, o texto está falando acerca de demônios, né? O anjo que caiu do céu. Não é isso? É o anjo que caiu do céu. Então, são demônios, são os anjos caídos. E diz o texto que eles estão precipitados no inferno, Deus os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Esse reservando-os para juízo, o texto se refere ao juízo final. Quer dizer, eles já estão julgados, a habitação deles é o inferno, mas eles andam por aí, atazanando a vida das pessoas. Aí a gente se lembra de Jó, em que o demônio passeava, Satanás passeava, né? Rodeava a terra, e ali ele se manifesta para afligir Jó. Certo? Mas a residência desses anjos é o inferno. É o inferno. Eles já estão designados ao inferno, mas eles passeiam. Eles não estão ainda presos, né? Ficarão presos quando o juízo definitivamente estabelecer. Judas 6 também, se os irmãos quiserem abrir, é praticamente o mesmo texto, mas vamos ler, né? Enriquece também o nosso repertório. Judas, versículo 6. Vamos ler juntos. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Está vendo? Então aqui eles não guardaram o estado original. O estado original era o estado de liberdade. Porque, como os irmãos estão vendo ali na pergunta, na resposta, eles eram santos, né? Puros, foram criados puros. Mas eles não guardaram o estado de pureza. Os anjos, eles tinham livre-arbítrio, assim como Adão e Eva antes de caírem. E alguns deles se precipitaram, né, como diz o texto, caíram, não guardaram o seu estado original, eles abandonaram o seu próprio domicílio, ou seja, eles mesmos tiveram esta emancipação, essa saída, né, do reino eterno, e estão sob trevas, esperando o julgamento do grande dia. Diz o Wayne Gruden também o seguinte: a alta inteligência dos anjos é vista por toda a Escritura à medida que eles falam com as pessoas. Aqui nós temos alguns textos, né? E cantam louvores a Deus, como por exemplo no texto de Apocalipse. Vamos ver esse que está pertinho aí, Apocalipse 4:11. Os anjos estão cantando louvores a Deus. Não é?
esse texto, que é um texto que nós temos lido, inclusive, diz o texto aí que os 24 anciãos, né, o versículo 10, eles se encontram assentados diante do trono, e eles adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e aí eles cantam essa doxologia maravilhosa, né? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra, poder, porque todas as coisas que tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, os anjos estão na presença de Deus, aqueles que não caíram, não abandonaram o seu estado original, e louvam o Senhor. Os anjos são espíritos, como nós já lemos em Hebreus 1,14. Criaturas espirituais efetivamente não possuem corpos físicos, por isso eles são imateriais. Vamos ver Lucas, meus irmãos, 24:39. Lucas 24 é aquele texto, depois que Jesus está ressurreto, e ele aparece, né, para aqueles discípulos lá no caminho de Emaús. Lucas 24:39. Olha o que ele diz. Vamos ler juntos? 24:39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus aqui está contrapondo pessoas, homens, com espíritos. Os espíritos não têm carne nem osso, né? Então, eu costumo brincar. Eu digo assim, se você, por acaso, olhar e ver algum espírito por aí, corre, porque não é espírito, não. Porque o espírito não se vê, né? Então, tem uma alma penada, não existe, não tem como você ver o espírito, né? Você está vendo outra coisa, mas não é espírito. Eu vi a imagem de fulana ali, apareceu. Não tem como ver. Espírito é espírito, não é? É invisível, como inclusive nós cantamos no cântico, né? Espírito invisível, né? Nós cantamos porque nós cremos que é assim mesmo. O espírito não tem carne nem ossos. E aí, meus irmãos, diz assim: portanto, normalmente eles não podem ser vistos por nós. Aí vem uma questão interessante. A menos que Deus nos dê a capacidade espiritual para vê-los. Como assim, né? Se eu acabei de dizer que não pode ser visto. Porque nesses casos, foram situações específicas da revelação divina no Antigo Testamento, que nós chamamos de teofania, ou seja, é o modo de Deus aparecer. Vamos ver um caso aqui, só para esclarecer. Vamos ver, por exemplo, Números 22:3. Acho que é isso mesmo, aqui está, deixa-me só conferir, parece que... Números 22. Estou na dúvida se é 3 ou 31, porque está um pouquinho apagado aqui. Números 31, né? Isso, está um pouquinho apagado aqui, o umzinho ficou... 22:31, olha só, isso mesmo, é o anjo do Senhor, né? Vamos ler juntos? Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Até aí está bom, né? Então, veja, Deus abriu, o Senhor abriu os olhos a Balaão. Então, essa aqui é uma visão espiritual. Deus revelou, Deus abriu os olhos. Essa é uma maneira de Deus se revelar mesmo. Como nós acabamos de ler em Hebreus, Deus usava várias formas, né? E o anjo do Senhor, os irmãos percebem que está com letra maiúscula. A maioria dos teólogos bíblicos reformados entende que anjo do Senhor aqui é o próprio Cristo. Aí vem aquela pergunta, mas pastor, Cristo não era gente ainda, né? Não tinha nascido, né? Do ponto de vista humano. Como é que ele poderia ser visto? Pois é, essa é uma questão importante, porque aqui Deus, o Pai, dava àquela pessoa a visão espiritual para que ela contemplasse a pessoa de Jesus Cristo, certo? De maneira messiânica ou profética. Então, era uma antecipação, é uma revelação, por isso que é revelação, né? É uma antecipação. Então, o anjo do Senhor
ele aparecia e falava, né? Os teólogos bíblicos dizem, o próprio Cristo, o próprio anjo do Senhor. O que não excluiria, obviamente, a presença ou mesmo Deus usar outro anjo, outro ser, né? Só que nesses casos é comum que a Escritura cite, como por exemplo o anjo Gabriel, o anjo Miguel, né? São citados nomes. Então, quando não há essa citação do nome no Antigo Testamento, provavelmente a referência seja ao próprio Jesus. Em suas atividades ordinárias de nos guardar e nos proteger, bem como de se juntar conosco para a adoração a Deus, eles são invisíveis. Invisíveis. Né? Então, vários textos aqui mostram também esta dinâmica, né, de os anjos se juntarem a nós para louvarem ao Senhor, como nós vimos aqui no Apocalipse. O Apocalipse é uma narrativa, né, antecipada da visão que João tem dos santos glorificados. Então, o Apocalipse é como se João estivesse nos vendo lá, embora nós ainda estejamos aqui. Claro que não dá para explicar isso assim, né, irmãos, com tanta facilidade. Mas a ideia é, como é um texto que aponta para o futuro, para a consumação de todas as coisas, aqueles eleitos do Senhor já são vistos por João na sua visão apocalíptica. Então é como se ele estivesse contemplando todos os santos de todas as épocas, inclusive a nossa, né? Estando lá diante do trono do Senhor, cantando e exaltando o nosso Deus. Meus irmãos, faltam 4 minutos para as 9. Então, é óbvio que eu não vou conseguir terminar, né? Nós vamos deixar para o próximo estudo, tá certo? Porque eu ainda quero falar a respeito da hierarquia dos anjos e também da função, né? Das suas funções, do seu propósito, como nós vimos ali, de guardar os mandamentos, executar os mandamentos e também louvar o nome do Senhor, ok? Então, com a graça de Deus, nós voltaremos a esta pergunta na próxima semana, para a gente concluir este estudo a respeito da criação dos anjos.